Olá, estamos em mais um episódio do Emocional Cast. Eu tô muito feliz de trazer uma pessoa que eu considero uma amiga, uma parceira. Conheci aí num podcast também quando eu fui convidada. E hoje eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho da história de vida dela, da história que ela carrega hoje, um escudo para dizer assim, venci mais dessa. E tem uma história maravilhosa, uma história linda, de muita superação. E o que é mais importante que eu gostaria de destacar para que você observe no que a gente vai conversar aqui é que muitas vezes a gente se deixa levar pelas circunstâncias da vida e a gente acredita estar perdido no meio do caminho. Mas a convidada que eu trouxe, ela vai te mostrar que é possível voltar a viver a vida com leveza, com desejo e resgatar a essência quando a gente se perde da gente mesmo. Bom, eu trouxe a Silmara, linda. Oi, Lu. Gratidão por estar aqui. Sim. Gratidão imensa, imensa, imensa. Eu honro a tua vida, teu tempo e a amizade que a gente tem. Obrigada de verdade por ter aceitado o meu convite. Lu, eu que agradeço de estar aqui no seu podcast. E você sabe, né, que eu estou uma pessoa bem seletiva. Então, o convite, eu agradeço de coração, com muito amor, com muita gratidão, pelo esse convite, por esse momento de estar com você, porque eu valorizo hoje, e estou presente com você hoje aqui, porque para mim é um presente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Já viram, né? Como é que vai? Vamos começar. Então, aproveita, se inscreva no canal, curta, compartilha e manda esse episódio para todo mundo que você conhece. Principalmente pessoas que estão sofrendo aí de pressões emocionais. Burnout, enfim, né? Todas essas patologias aí. E eu tenho certeza que você não vai perder a chance de escutar essa mulher. Vamos lá. Sil, pra gente começar, Sim. eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sei que essa pergunta, por um tempo, foi um pouco difícil pra você, porque eu entendi um pouquinho da tua história nos bastidores. E com tudo que você viveu, um pouco que a Sil se perdeu de si mesmo. Mas hoje, eu sinto que você tá firme, que você tá caminhando pra cada vez mais se sentir forte, se sentir poderosa, porque é isso que você é. Eu queria saber, quem é a Sil? Então vamos lá. Eu chamo Silmara Sgott e carinhosamente todo mundo me chama de Sil. Isso deixa meu coração quentinho, porque eu gosto, eu sinto carinho. Então eu sou a Sil Sgott, tenho 51 anos, tenho 2 filhas lindas, a Sofia e a Thaís. Já sou mamãe de uma moça que me dá muito orgulho, de 27 anos, e uma mocinha, né, que está entrando aí na puberdade, de 14 anos. Sou casada com o Edilberto, há 18 anos a gente tem um relacionamento que é de parceria. E nós tivemos as nossas questões, como todo casal tem, mas a gente soube lidar com elas e cada vez mais prestar atenção um pouquinho no outro. Maravilhoso. E eu acho que isso, Lu, faz muito a diferença. A gente prestar um pouquinho atenção no outro. Total. Não olhar só as nossas demandas, as nossas vontades, olhar o outro de uma forma amorosa. E isso eu construí na minha relação com ele. E eu tô começando assim com você para dizer para todo mundo aí que tá em casa que eu tenho uma estrutura, eu sou uma privilegiada, eu tenho uma estrutura de apoio. Então, como você disse, eu tive uma trajetória, eu venho de uma trajetória de muitas conquistas, mas muitas pressões emocionais durante a minha vida. E por muitas vezes eu não soube lidar. Mas eu sempre tive esse apoio da minha estrutura familiar que eu consegui, que também é uma vitória e que às vezes eu também não percebi e não valorizava. Por isso que eu digo hoje, um dos meus maiores presentes é as pessoas que eu convivo dentro da minha casa. Maravilhoso. Apesar da Thaís ter saído de casa, sabe, Lu? Já faz 2 anos viver a vida dela. Sim. Mas E são eu pessoas muito respeito. próximas, né? Mas ela tá próxima. Tanto é que tá sábado a junto. gente vai levar os cachorros num parque. Então a gente faz esses combinadinhos pra ela estar comigo, com a irmã e ter essa convivência ainda familiar. Então tá tudo certo, né? Tudo certo. A gente tem que respeitar os isso. filhos, né? Uma coisa que eu também aprendi. Os filhos não são a nossa extensão, eles são pessoas poderosíssimas e que têm muito para nos ensinar. Talvez até mais do que a gente ensine a eles, né? É verdade. Eu tenho
aprendido muito com as minhas duas pequenas. E aí, Lu, eu fui sempre uma mulher não, eu sempre fui uma criança curiosa. E eu sempre gostei muito de escutar histórias. Sabe aquela criança, não que entrava no meio de adultos. Então, o meu pai era do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. E a gente passava as férias lá. E aí tinha aquelas pessoas do interior que eram mais, assim, mais idosas, mais velhas, que eles ficavam jogando carta, cacheta, essas coisas. Na pracinha. E na família também. Sabe aquelas casas grandes de interior, que tem aqueles quintalzões? Então, os tios dos meus pais eram pessoas muito acolhedoras. Então tinha. E eu era aquela criança que eles jogavam palitinho, aí ela pegava os palitinhos, ficava rodeando a mesa. E eu ficava escutando os contos, as histórias. E minha mãe falou que desde pequena eu perguntava: mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Pai, o que é isso? E essa curiosidade me levou à busca de conhecimento. Maravilha. Então eu sempre fui uma criança que estudava porque eu gostava. Eu achava muito interessante o professor falar determinadas coisas. Nossa, vamos falar da história do Brasil. Nossa, que interessante, o professor contou isso hoje. Eu achava interessante o conhecimento. Então, curiosidade e conhecimento. Para explicar um pouquinho para você como eu cheguei até aqui com o conhecimento que eu tenho de escolaridade. Então, por que hoje eu sou formada, sou mestre em comunicação social, eu tenho doutorado, estou finalizando o doutorado, então sou doutoranda em educação. Por quê? Não é porque eu sempre quis, né, ter um status. E isso são os meus valores. E nós somos os nossos valores. Isso eu aprendi com o meu psiquiatra e com o meu terapeuta. Nós somos os nossos valores. Então, essa menina curiosa, essa criança curiosa, que gosta do conhecimento para saber e não para ter status, porque conhecimento também é poder. Sim. Se você se colocar num país hoje, que nós temos uma desigualdade social enorme, onde poucas pessoas não têm acesso a uma escolaridade boa, hoje, conhecimento e escolaridade é poder. Para algumas pessoas. Para si, o que está aqui na tua frente, não. Então, eu sempre fui uma pessoa difícil de ser entendida. É aí que eu quero chegar. E as minhas pressões emocionais. E olha que importante. Você sempre foi uma pessoa muito intensa, pelo que você me conta, Sim, né? Não te conheci pequenininha, mas sempre foi uma pessoa muito intensa. E tudo que você viveu na vida, né? Eu quero que você conte um pouquinho até sobre o último episódio que teve, tal, que te adoeceu. Mas tudo que você viveu na vida, você acha que pode ter contribuído, essa intensidade que você vivia as coisas, pode ter contribuído para que você tivesse sofrido tanto com o que você sofreu agora recentemente, com o diagnóstico? Sim, porque eu sou uma pessoa apaixonada pelo aquilo que eu vou atrás, que eu faço. Por isso que eu falei, hoje eu entendo, eu sou uma pessoa difícil de compreensão. Porque que o mundo moderno diz? Estuda para ganhar dinheiro. Como que a Silmara é? A Sil. Estuda para saber, para conhecer, para compartilhar. Eu não venho para competir. E eu tive que entender isso. E geralmente os ambientes que eu convivia eram muito competitivos. E quem me olhava nessa busca minha incessante pelo conhecimento, ela quer se achar. Vamos falar num dito popular? Ela quer se achar, ela se acha. E isso, Lu, pra mim, era muito doloroso. Ia num lugar muito doloroso. Mas eu fui vivendo a vida. Fui fazendo as minhas coisas, fui trabalhar em corporações, fui desenvolvendo meu trabalho, fui conquistando. Perco meu pai muito jovem. Meu pai falece jovem e eu era muito jovem. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos. 20 para 21 anos. E o meu pai era meu melhor amigo. Então foi uma ruptura muito grande na minha vida. Eu olhei e falei, tô sozinha. Tenho que é o seu livro, Sobreviver. Entendeu porque eu gosto do seu livro? Eu tenho que sobreviver na vida. E assim como muitas pessoas estão em casa, Lu, a minha mãe nunca tinha trabalhado para cuidar dos 4 filhos. Então eu tive que sobreviver. Um tempo eu ajudei ela em casa e eu caso logo em seguida. Então na minha vida era assim, eu sou sozinha, eu tenho que sobreviver. Nesse mundo competitivo que é contra os meus valores. E aí vem a pressão emocional. Então eu posso falar pra vocês aí de casa que eu sempre tomei latada. Das pessoas. Sempre tomei latada. Das pessoas. Fale sobre essa expressão. Vamos lá.
Não ser compreendida nos ambientes de trabalho. Então, ideias, eu sou uma pessoa criativa, eu tenho expansão de ideias, né? Eu tenho esse espírito de ir à frente, de olhar lá na frente, de buscar, mas com trabalho. Então, eu era a primeira pessoa a chegar, eu fazia as coisas intensamente. Então, muitas vezes, algumas pessoas dos grupos entendiam por onde eu passei. Algumas não. Só que a Silmara, que era aquela criança que tinha o pai e a mãe, e depois aquela jovem que perde o pai, essa criança queria ser vista como uma pessoa colaborativa. E às vezes eu não tinha isso, Lu. Eu tinha latada. Latadas são pessoas que às vezes te interpretam mal, Que te apontam. que te criticam. E hoje eu falo isso com tranquilidade. Na época, eu ficava muito chateada. Eu ia pra casa e por vezes eu chorava, porque o meu valor era assim, pô, será que ela não tá vendo que eu quero colaborar? Mas não, ela quer ter visibilidade. Ela tá fazendo isso porque ela quer visibilidade. Aí eu falava assim, então vou parar de fazer, ficar na minha. Ah, aí tá vendo? Ela não participa, ela não gosta de estar aqui. E eu falo isso, Lu, aqui no seu episódio, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso. Nos ambientes familiares, nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais. Elas não conseguem ser elas, porque elas incomodam. Então, na época, eu não entendia isso. Por isso, assim, que eu fui adoecendo. Eu fui me desidentificando para atender a demanda das pessoas, para ser querida. E hoje, depois de muito tempo de análise de terapia, eu entendo o que é isso. É aquela criança, é aquela jovem que perde o pai e que quer encontrar nas pessoas algum acolhimento. Que doido isso. Que a humanidade sofre com isso, né? E a gente precisa, às vezes, se perder pra gente poder buscar se encontrar. Exatamente. E aí, o que acontece? Há 5 anos atrás, eu mudo, né, de um trabalho, de uma unidade para outra, e eu sofro essa pressão intensamente, porque eu entro num doutorado em educação, porque eu quero obter conhecimento. Sou professora há muitos anos, e eu falei, eu quero me qualificar para dar e contribuir e compartilhar o melhor em sala de aula. E mais uma vez eu sou incompreendida no ambiente. Só que junto com isso, eu também a gente tem a nossa vida, tem a nossa família, então tive outros tipos de problema também, que eu tive que ter também um investimento emocional. Doença com o marido, a minha sogra falece. Então, tem questões que me Hoje eu entendo isso. O meu estresse começou a aumentar porque no ambiente de trabalho eu tinha demandas abusivas e sofria assédio psicológico e moral. E eu dizia, eu não posso perder o meu emprego. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas aí em casa, às vezes, ficam no ambiente de trabalho tóxico, nocivo, porque elas não podem perder o emprego? Milhares. E aí, Lu, E não é não poder perder o emprego pra... vou procurar outro trabalho. Não tem a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Porque quando você tá com estresse e você tá com os pensamentos recorrentes, eu preciso atender essas demandas, porque se eu não atender essas demandas, vão me mandar embora. E eu não posso perder o emprego. E Lu, não dá aqui pra gente falar no podcast, porque são coisas, né, que às vezes são íntimas nossas, assim, que a gente passa no ambiente de trabalho. Mas, assim, era uma pressão torturante os pensamentos. Porque eles eram recorrentes. Eu saía, ia para casa e os pensamentos não paravam. E o primeiro sintomas foi esse. E eu falava, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que aguentar. Que doido isso. Então, para quem está em casa assistindo esse podcast, eu digo para vocês, respeitem, se olhem com carinho, se amem, parem, respirem. Respiração é importantíssima nessas horas, né? E eu não fazia, porque eu tinha que dar conta, Lu. E o estresse deixa você cega. Porque você entra num looping de pensamento
Já comentei com você, por que você não procurou outro emprego? E o plano de saúde excelente? E a minha família? Eu sou uma pessoa que a minha família é valor pra mim. Que doido isso. Você me fez lembrar de uma coisa. Quantos casamentos também estão falidos, mas a pessoa não tem coragem de separar porque eu tenho filho. Não posso largar esse emprego porque tem um plano de saúde. Tem um dinheiro que paga os meus boletos. E assim, é do coração que eu falo. É verdadeiro. Era isso. E quanto mais a gente percebe que a gente tá se desconectando da nossa verdade, dos nossos valores. Vai se identificando. Exatamente, porque a gente fica numa necessidade, numa briga interna de eu preciso pra manter isso. E é fato. Eu tinha uma situação que eu precisava manter o plano de saúde na minha família. Era sine qua non. Então, você olha hoje, e tudo que eu tô contando aqui é depois de 10 meses de distanciamento desse ambiente. Tudo bem? Porque lá, não. Eu estava doente, alucinada. Não vou usar o termo louca, porque depois eu vou falar por quê. Não gosto desse termo, que eu estava louca. Eu não estava louca, mas eu estava alucinada, fora do meu eixo. Quais foram os maiores sintomas? O que você sentia na época? Era assim. Primeira coisa que eu senti foi esses pensamentos recorrentes. Então, eu tenho que atender as demandas, que eu não achava que era abusiva na época. Eu não achava, porque eu não tinha esse discernimento. Emocionalmente, eu não conseguia discernir. Eu sabia que me fazia mal, mas eu não sabia que eu não conseguia falar não. Porque o não, eu poderia ser mandada embora. E isso, para que as pessoas entendam, é uma coisa que é um looping. É um looping esses pensamentos. É muito difícil até verbalizar o que eu sentia, mas era isso. Então era assim, eu não posso faltar, eu tô com dor de garganta, eu tô com sintomas de alguma coisa, mas eu não posso falar. Porque se eu falar, né, eu vou ter que faltar, e faltar me manda embora. É um motivo para eles mandarem embora. Eu não der uma demanda para uma coisa que eu não tenho habilidade. Eu não posso falar que eu não tenho habilidade, eu tenho que atender, porque senão vão me mandar embora. O que eu digo pensamentos recorrentes é isso. Tudo bem? Então, eu tinha esses pensamentos recorrentes. E eu ia pra casa e eles não paravam. Então, meu marido tava falando comigo algum assunto, ele falava assim, tem que levar a Sofia ao médico, no pediatra, porque ela tá sentindo alguma coisa. Vai você, porque eu não posso faltar. E um dia, meu marido chegou pra mim, que era outubro de 2021, e falou assim pra mim, outubro de 2021. Silmara, tá acontecendo alguma coisa com você. Você não está bem. E eu virava pra ele agressivo e falava, eu estou ótima. Eu não dou conta de tudo? Eu dou conta de tudo. Trabalho, faço doutorado, eu limpo a casa, eu faço comida, tudo. Você tinha o sentimento de que ele não estava reconhecendo também? Ou a família, nesse sentido, você só trazia essa agressividade, mas não tinha Eu vou te chocar agora, tá? Porque eu vou ser verdadeira. Na época eu nunca falaria isso. Eu me senti usada. Até dentro da tua casa. Esse é o princípio do adoecimento mental. Por quê? Como eu me senti usada no ambiente de trabalho, usada, usurpada inconscientemente, eu vinha pra dentro de casa e eu comecei a passar pra dentro de casa esse emocional. Totalmente descontrolado. Um dia, e eu vou falar isso aqui para que as pessoas saibam como a gente precisa se cuidar. E se não se cuida, onde chega. Um dia eu fiz um almoço no domingo. A minha filha falou, mãe, você não vem sentar? Eu respondi para ela, a empregada não almoça com as pessoas da casa. Eu cheguei nesse nível. E eu não sentei e não comi com eles. Você se sentiu uma empregada. Usada. E era por todo mundo. Tá. É muito forte isso, né?
Hoje eu sei disso, já pedi desculpas para as pessoas que eu deveria pedir. A gente tem que se desculpar, sim. Sim. A família entende até um certo ponto. E o meu marido foi muito compreensivo, porque foi um ano muito difícil, de outubro de 2021 para cá. Porque essas agressividades, elas eram todos os dias. Porque todos os dias eu tava nesse emocional. Quando é que você teve consciência que, putz, tô Há doente? pouco tempo. Como é que foi isso? Então, os segundos sintomas, para você entender, eu comecei com insônia. Mas quando eu falo insônia, eu ia dormir 5 horas da manhã e acordava às 5h40. E detalhe, eu não sentia sono o dia inteiro. Porque eu dava aula às vezes de manhã, de tarde e de noite. E eu não sentia sono de madrugada. Eu ia dormir 5 horas da manhã. É os segundos sintomas do estresse. O terceiro, depois de janeiro de 2022, eu começo a desenvolver as crises de ansiedade. Nos momentos de assédio, né, pós-assédio psicológico e moral nesse trabalho, que eu tinha que me esconder, lembra? Eu não podia perder o emprego. Então, eu atendia as demandas abusivas, sofria os assédios, eu ia para o banheiro porque eu passava mal. E tá tudo bem, viu? Não, eu tenho que ir pro banheiro, ninguém pode ver, para não dar falatório. E aí eu tinha todo tipo de sintomas, mão suando, tremedeira. Eu tinha uma dor de estômago, Lu, que ela demorava uns 5 minutos. Logo após eu tinha uma diarreia ácida. E eu falava assim, nossa, tem que passar logo, eu vou lavar o rosto do suor porque eu tenho que entrar na sala de aula. E eu ia para dentro da sala de aula, doente, emocionalmente destruída. E mesmo assim se cobrando pra dar o teu melhor. O meu melhor, porque senão eu ia ser Dispensado. mandada embora. Nesse momento, você sentia... E aí eu fui ao médico, porque meu marido falou, você precisa ir ao médico. Nesse momento, você sentia ou tinha consciência de que já estava doente ou não? Não, eu nunca admiti nessa época. Nunca. Eu sempre fui uma pessoa sorte, eu sempre tive que sobreviver. Tomando latada de todas as partes, sendo acusada de um monte de coisa que eu não era, me desidentificando, porque eu falava assim, não, então eu vou ficar quieta. Então, quieta, eu não participava. Não, eu vou participar. Ela quer visibilidade. Isso era uma guerra dentro de mim. Eu não sabia como eu tinha que ser como uma pessoa. Você entendeu o tempestade dentro? Eu tô pensando aqui o quanto você entrava em conflito interno e como esse processo acontecia de você se desapegar de você. Acho que todo mundo tá percebendo, mas minha rinite não ataca à toa, tá? Não ataca à toa. Todas as vezes que fala alguma coisa que mexe no calo, eu vejo que o primeiro lugar que afeta é a minha respiração. Porque eu entendi com a médica também, eu tinha muita brotoeja. E aí é a parte superior que afeta. E esse é um assunto que, de alguma forma, eu não sofri um burnout, não chegou a acontecer isso comigo, mas eu tive excesso de trabalho até que eu tive um AVC. Né? Hoje eu tenho 33% do meu cérebro comprometido, enfim, eu trato e cuido. Mas eu percebo que todas as vezes que fala de pressão no trabalho, eu fico muito incomodada lá dentro. Muito incomodada. Porque é esse lugarzinho aí. Porque, às vezes, a gente até confunde. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com você agora, assim, é o seguinte. Você sempre amou seus alunos. Sempre. Você sempre amou o que você faz. Sempre. E aí, acaba que esse amor que você tem pelas coisas que você tá fazendo abre espaço para permissão de relações tóxicas. Sim. E detalhe, Lu, eu não só amava o que eu fazia, que era a educação, ser professora, como eu não tinha problema com aluno em sala de aula. Ao contrário, como eu sempre fui uma pessoa respeitosa com os alunos e eles comigo, a gente tinha um ambiente de sala de aula muito acolhedor, produtivo, para o conhecimento, para o compartilhar, eu dirimindo os conflitos que tinham entre eles, muitas vezes, trabalhos em grupo, mas sempre levando por meio do diálogo.
Quando eu entrava dentro da sala de aula, era quando tinha paz. Olha que louco. Porque tem muitos professores que infelizmente sofrem e alunos também que sofrem desrespeito dentro de sala de aula. Eu compreendo isso. Mas eu não tinha isso. Então isso era mais uma coisa que ia para dentro de mim e falava assim, caramba, eu só quero trabalhar, eu só quero uma fazer. culpa gigantesca, porque quando você tá nesse processo, e é o que eu tava falando da minha alergia, a gente não se percebe trabalhando em excesso. Eu nunca tive esse insight igual eu tive agora com a tua fala. Meu Deus, será que eu ainda tô fazendo em excesso? Porque às vezes a sensação é, as pessoas precisam de mim, eu preciso me doar, preciso fazer, preciso entregar. Só atender. Preciso entregar, preciso dar, enfim. Eu tava conversando há pouco com um colega que também veio gravar podcast maravilhoso, o Gildo. E eu falei, a gente tava falando sobre mensagens e tal, e eu falei que eu tenho palpitação, você é uma prova disso, né? Que eu demoro pra responder. Sintomas. Tenho palpitação de saber que eu tenho que abrir o WhatsApp pra responder mensagem. Lá, a Luana tá doente. Não, eu me trato, gente, não é a questão. A questão é a sobrecarga. É o ponto crucial. E que quando você faz pensar, algumas reações físicas começam a acontecer. Que foi, ó, meu nariz, não para de coçar. Né? Não para de coçar. Porque vai adoecendo. E o corpo aí, vai adoecendo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar sem memória. Aí, ó. Sabia que tinha alguma coisa a mais aí. Aí eu começo a ficar sem memória. Isso é março de 2022. E depende de pessoa pra pessoa, né? Sim. Você ficou sem memória. Eu, por exemplo, tenho um problema alérgico, começa a atacar minha alergia. Outras pessoas, às vezes, têm roxo na pele. Cada um tem uma forma de responder, né? E aí, era minha preocupação, dentro de sala de aula, não entregar mais para os alunos o que eu entregava. Eu cheguei ao ponto de copiar o que eu tinha que falar e deixar um papel em cima da mesa e disfarçadamente, porque eu caminhava durante a sala de aula quando eu estava dando aula, ir até a mesa e ler, sem que os alunos percebessem. Só que os meus sintomas começaram uma vez por mês, depois foi uma vez a semana, 2 vezes, 3 meses. Então tinha que sair de dentro da sala de aula e ir para o banheiro e passar mal dentro de banheiro e voltar para a sala de aula. E aqui a gente não pode dizer, eu vou resumir. E aí o meu marido chegou pra mim e falou assim, você precisa ir ao médico. E eu fui ao médico, ao clínico geral. Primeira vez. Foi porque eu vou falar os sintomas, rapidamente. Eu tinha insônia, eu estava com palpitação no coração, a minha mão suava, eu tinha falta de ar, eu tinha dor de estômago sem comer nada, porque eu cortei tudo. Eu falei, não, tá me fazendo mal isso de alimentação, vou cortar. E piorava. Com as semanas foram piorando os sintomas. E aí eu cheguei na doutora e falei todos os sintomas pra ela. Falei, doutora, eu não durmo. Eu tenho a sensação que a qualquer momento, um medo, que ele é um pensamento recorrente. Eu tenho dor de estômago, vem uma diarreia do nada. Ela vai embora do nada também. Eu tenho suador nas mãos. A minha visão começou a ficar turva, que eu fui no oftalmologista 2 vezes e ele falava que eu não tinha nada na visão. Eu falei, eu não sei o que eu tenho, eu tenho alguma coisa, eu não me reconheço mais. E eu tô preocupada, porque agora eu tô ficando sem memória na sala de aula. E eu sou professora. Você esquecia, literalmente. Era ausência de lembrança. Por exemplo, assim, não é assim, esqueci a chave, volto da porta pra pegar a chave, Lu. Sabe essa falta, assim? Como é que esquecimento? Como é que era esse É a ausência de lembrança. Por exemplo, eu sempre dei aula de marketing, a minha vida inteira. Eu vou falar dos 4 P's. Eu chegava na hora e começava. Olha, pessoal, tem a praça, tem o preço, tem a... Não vinha. E quando não vinha, não vem. É ausência. A palavra não vinha. Não vinha. E tinha alunos que percebiam. E chegavam depois na mesa. Professora, tá tudo bem? Eu falava, tá, eu só tive um dia difícil. Porque era negação. Eu não tô doente. Uhum. Eu tô com sintomas Ou físicos. seja, não tá tudo bem, mas eu preciso... Eu preciso ir no médico. Porque eu tô com sintomas físicos. É o físico que tá me atrapalhando, eu pensava. E aí era ausência de lembrança. E começou a me dar desespero. Porque eu falava, gente, eu preciso lembrar. E aí eu começava a anotar. Olha o ponto que a gente chega. Aí eu contei tudo isso pra uma médica. Eu dei sorte, eu fui numa médica do plano de saúde, eu dei sorte, uma excelente médica. Ela já tinha uma certa idade, assim, né, que já era experiente. Ela me ouviu até o final. E ela falou 3 coisas pra mim. Ela falou assim,
eu preciso fazer você dormir. Ela me explicou do SNC, Sistema Nervoso Central. Uhum. Ela falou, isso pode desencadear um monte de doença física em você. Então, minha prioridade aqui com você é eu vou te pedir uma bateria de exames e vou fazer você dormir. Ela me deu um remédio para eu dormir. Você faz os exames e você volta aqui. Uhum. Quando eu voltei, ela viu os exames. Alguns exames, a única coisa que estava alterado na época, cortisol. Altíssimo. Ela falou assim, Silmara, o restante é uma questão de alimentação e você dormir. Enquanto você não dormir, talvez você está pré-diabética, pode ser também disso alteração. Você está começo de hipertireoidismo, pode ser isso aqui. Então, não vou te dar medicação, porque eu vou te encaminhar para um médico, porque eu sei um pouco do histórico que você está me contando, o que está acontecendo com você, mas eu não sou a médica para te dar o diagnóstico. E ela me encaminhou para o psiquiatra. Lu, eu vou te falar a reação rapidamente quando eu peguei a guia do psiquiatra. Eu olhei e falei assim, doutora, o meu problema é físico. O que eu vou fazer no psiquiatra? Quero tomar remédio, me dá remédio que eu melhoro. Eu preciso trabalhar, eu não posso perder meu emprego. Eu falei isso pra ela, porque eu estava tão alucinada, me chama assim, tão fora do meu eixo, que eu falei pra médica assim, eu tava sem dormir, dormia 40 minutos, 1 hora por dia. Eu tava tendo todos esses sintomas e eu dizia pra ela, eu não posso perder meu emprego, eu preciso trabalhar. Ela falou assim, vou falar uma coisa que nenhum paciente gosta de ouvir. Calma, você precisa ir pro psiquiatra. Lu, fui pro psiquiatra, primeira consulta. Ele fez a anamnese, 2 horas no psiquiatra. Ele perguntou de tudo da minha vida. Ele falou assim, eu nunca tinha ido ao psiquiatra, prognóstico. Fiz o prognóstico. Ele não contou pra mim o que era, porque ele tinha que fechar o diagnóstico. Fui a segunda, na consulta dele, a terceira vez. Na quarta vez. É o mesmo que te acompanha? O mesmo. Não, não é mais o mesmo. Ele mudou. Eu tive que mudar de médico, porque ele mudou de região. Ele disse assim pra mim, você está com ansiedade e depressão gravíssima. Ele passou a medicação e ele falou, não vai resolver agora. E eu dizia pra ele, eu não tô. Primeira, ainda segunda... assim recusava. Eu não admitia a minha doença até o último dia. Eu falei, ele me deu a receita do medicamento, eu não comprei. Meu marido falou, precisa comprar, eu não comprei. Eu comprei o medicamento e eu não tomava. Tanto é que meu marido tem um hábito até hoje de me dar medicamento. Porque tem medo de você não tomar. Mas eu sei que isso é um carinho. Na forma de cuidar. Sim. Hoje eu entendo assim. E é importante que você se sinta cuidada. Sim. E na época, eu dizia isso. Eu não tô com doença mental, doutor. Doutor, eu preciso trabalhar, não me dá afastamento. Eu preciso te afastar por 120 dias. Doutor, não dá. Eu vou piorar, se o senhor der. Eu tenho o primeiro afastamento em setembro de 2022, vou resumir. Porque eu passei por um periódico. Não foi porque eu entreguei o laudo. Eu não entreguei o laudo pra empresa. Se permaneceu... Porque eu ia ser mandada embora, Lu. Na minha cabeça era só isso. As pessoas precisam entender isso. Quando a gente tá doente mentalmente, o mundo pode falar pra você que não é aquilo. Que você precisa se cuidar. O médico virou pra mim e falou, eu preciso, porque a medicação só dá resultado 60 dias depois. Você está com uma ansiedade gravíssima, uma depressão gravíssima, porque eu estava exausta quando eu amanhecia. Eu não tinha vontade de trabalhar. Eu me achava a pior pessoa. E aí eu falava, aí vem a desidentificação, que é um dos sintomas da minha doença. Eu não sou mais a mesma. Eu não sinto mais, eu tô com um problema de memória. Ninguém pode saber. E eu me cobrava, e eu dizia assim, eu vou ser mandada embora. E aí começou o choro, que é o tal do libidismo que eles falam, que a gente não controla o choro. E aí o meu humor mudava, porque eu tinha que controlar. E quanto mais eu queria me controlar minha mente, pior ela ficava. Aí que os sintomas vinham. É como se o corpo, a mente dissesse assim pro corpo, eu vou te parar. Você não para, eu vou te parar.
E dá-lhe crise de ansiedade. E aumentando as crises, os episódios. E aí eu comecei a paralisar dentro do banheiro. Sem contar nada pra ninguém. Do trabalho. E aí eu passo pelo periódico. O médico, quando coloca pra medir a pressão, minha pressão tava lá em cima, ele falou: inapta. O médico do trabalho do periódico da empresa. Ele falou assim: você tá se tratando? E eu segurando pra não falar. Você já tava com o laudo escondido? Setembro de 2022. Lu, teve uma hora que eu não aguentei. Eu desabo na frente desse médico. A reação dele foi ficar assustadíssimo, porque eu só repetia: eu não sei o que eu tenho, mas eu não sou mais a mesma. E eu chorava, eu chorava. A fila do periódico lá até ficou. Ele saiu fora e falou: ó, vai demorar um pouquinho. Ele pegou na minha mão e falou assim: você trabalha aqui há 8 anos, quase. Você já deu tudo que você podia dar. Você precisa se cuidar. E mesmo assim eu negava a minha doença. Sabe o que eu falei pra ele? Então me deixa só um pouquinho em casa só. Eu falava isso, Lu. Alucinada. Aí o psiquiatra vai, tenta me afastar por 120 dias, eu não deixo. E eu peço pelo amor de negar Deus. E negar. é um ponto chave. A grande maioria das pessoas que estão nos escutando, é bem possível que a gente negue todas as nossas dificuldades, né? Porque a gente tem medo de olhar pra nossa vulnerabilidade, olhar para o que a gente tá sentindo. É muito difícil a gente olhar pra uma dor, não é, Sil? É muito difícil, porque no lugar dessa dor vem a tua incapacidade. Capacidade. É o teu. Esse é o nome. Sabe o que é? É o atestado que eu estava incapaz para fazer o que eu mais gostava. As pessoas não sabem o tamanho da dor que é isso. Se elas não passarem por isso, é difícil mesmo a gente Difícil. mensurar. É difícil. E aí, Lu, o que aconteceu? Eu, ainda alucinada, eu tive 2 grandes amigos meus, que eu não posso falar o nome, por uma questão até mesmo da lei jurídica, né? Que falavam pra mim: você precisa contar, você precisa falar, você não. Eu vou resumir pra vocês, que infelizmente a maioria das pessoas passam por isso. A empresa me dispensa doente. No pico do meu burnout. Eu já estava, só de pisar no ambiente de trabalho, já me desencadeava todos os sintomas por eu estar lá. Aí já não precisava mais fato acontecer. Já não precisava mais. Ou seja, não tinha mais como você esconder os sintomas. Não tive acolhimento da empresa, nem das pessoas. Eu cheguei a comunicar que eu não estava bem emocionalmente, que eu estava doente. E não tive acolhimento. Fui mandada embora, enfim. Hoje eu tô tomando as devidas, tô indo com os meus direitos, mas o que eu quero dizer para as pessoas é que quando eu cheguei nesse pico de estresse, eu tive crises de ansiedade paralisantes. Então, quando me dá crise de ansiedade, não é só como as pessoas ficam ofegantes. Eu fico inconsciente, o meu corpo enrijece, então as minhas mãos ficam em garra, enrijece. Ninguém consegue tirar essas mãos de tamanha força do meu corpo. Eu não lembro, eu fico inconsciente. E todos esses processos de crises convulsivas em sequência que eu sofri, eu fiquei com um problema, né, neurológico no T2 flare também, de uma parte lesionada do meu cérebro. Tudo isso por conta... E hoje eu tenho problema de cognição. E hoje eu tô afastada pelo INSS por este motivo. Do burnout, do estresse, que até hoje o meu cortisol, mesmo fazendo tratamento, não baixa. Tem um Porque problemático, né? um dos meus CIDs é estresse pós-traumático, que é uma doença mental dita pelos próprios psiquiatras como uma doença mental de difícil tratamento, porque não responde à medicação. O estresse pós-traumático, de todas as doenças mentais, ele é de difícil trato. Isso não é Silmara, tá? Eu, pessoa Silmara. Quero Isso deixar é claro. universal. Todas as pessoas têm muita dificuldade de tratar. Então, eu até para eu compreender a minha doença, Lu, foi muito difícil para mim, porque esse lugar é um inconsciente. O estresse pós-traumático, ele tá ali no inconsciente. Você entrou num campo que eu acho que é super importante. Você falou que você foi afastada. E antes, nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho Sim. sobre isso. E você falou de uma coisa que eu acho que é muito comum.
o INSS não sabe compreender, não sabe avaliar, não tem poder de avaliar uma doença mental. É muito difícil esse processo. É porque ela não é um braço avaliativo. quebrado, né? E assim, eu quero deixar aqui muito bem claro, Lu, é muito complexo esse assunto. Então a gente fala assim, o INSS não vê, né? Assim, Não é que ele não vê, mas é difícil você Até conseguir pro médico mensurar perito. o tamanho, médico perito mesmo, mensurar o tamanho do estrago que tá fazendo internamente. Você olha uma pessoa saudável, nossa, ela tem saúde, volta pra trabalhar. A grande maioria das pessoas é assim que acontece. olhando pra mim agora, ela tá falando tão bem. E aí sofre cada vez mais porque eu tenho que voltar para um Preconceito. lugar que é tenso demais. É um assunto As muito pessoas difícil. duvidam da sua doença. O tempo todo. Ah, E mas pra aí- viajar pode. Eu já escutei muito disso. Não, pra fazer podcast Ah, pode. Eu tenho um pra não sei o que podcast. pode. Já me acusaram disso. Oh, ela tá doente mental, afastada? Mas ela faz um podcast. Faço e vou continuar a fazer. Deixa eu olhar ali pra câmera. Eu faço e vou continuar fazendo. Tudo Por quê? bem? Porque é o único momento que eu me sinto capaz. Maravilha. É isso. Porque o resgate disso tudo é você trazer um pouquinho da tua essência de novo. E ninguém mais vai dizer o que eu tenho ou não que fazer. Maravilha. Essa é a sacada. Porque eu não me importo mais com o que os outros falem sobre mim. E uma coisa que a doutora Ana Paula Penha fala, um beijo, doutora Ana Paula. Maravilhosa. Amo Ela é de minha paixão. neurologista, ela diz, Minha amiga do coração. você não tem que provar nada Pra para ninguém. ninguém. São os médicos que me avaliaram, que são pessoas competentes e que estudaram para isso. E neles a minha confiança de me abrir, Lu, e falar os meus reais sentimentos. Porque se você me perguntou o que eu fiz com a minha família, eu me sentia usada, inclusive pela minha família. Se você perguntar para mim, você tinha vontade de matar alguém? Tinha. Na época do meu pico de estresse. A sensação, É sério. o sentimento era, quero acabar com essa vida. Quero acabar. Porque essa pessoa, ela não sabe quem eu sou. Ela diz que eu sou uma pessoa que eu não sou. E além de dizer pra mim, ela fica falando pra todo mundo. E eu tinha essa pressão psicológica. Interessante que aí você se torna uma pessoa agressiva por conta de um problema Socialmente se emocional. isola. Se isola, E adoece aí, cada vez mais. então, e aí me acusaram de eu ter problema de relacionamento. Então, é uma acusação. A pessoa que tem problema de uma doença mental é acusação em cima de acusação. Porque o problema é Você você. mexeu tanto comigo que meu nariz, você tá vendo, né? Tá Tô coçando, não tem nada aqui dentro. Pois é, Lu. Mas meu nariz fechou, simplesmente. E aí, né, o que acontece pra gente caminhar um pouquinho, as pessoas entenderem. E eu faço esse relato e falo hoje sobre isso porque é um alerta para todas as pessoas, né? Eu sou uma mulher de 51 anos, eu burnoutei aos 50 anos. Então, quem acha que as pessoas que têm uma doença mental grave, como eu tive, que é o burnout, e que dá sequelas físicas, que eu precisei saber lidar com tratamento com endocrinologista, com neurologista, com psiquiatra e com terapeuta, psicólogo, não é brincadeira. Respeite as pessoas. Respeite. Organizações, amigos, familiares, respeite essa pessoa. Se vocês dizem que amam essa pessoa, que consideram, têm consideração, e que as relações de trabalho, hoje eu entendi que as empresas têm sim uma obrigação social, e dentro dessa obrigação social é olhar para o trabalhador e para a trabalhadora, não como uma máquina produtiva, mas como um ser humano que teve as relações de trabalho, que entregou as suas demandas, como eu entreguei muito bem as minhas demandas, ela precisa ser olhada quando adoece. Isso tem lei. Então que as pessoas se respeitem. Primeiro você com você mesmo. Então foi uma coisa que eu tive que aprender. Que legal. Como é que foi esse processo de aprendizado, de se resgatar, Sil? Fisicamente eu fico mal até março.
né, até começo de março, com muitos episódios de crise de ansiedade. Os remédios, aquilo que a gente conversou, os remédios não respondiam. Então, eu tive que... Isso é um processo, eu tive um ajuste de medicação. E todo ajuste, a gente tem algumas consequências. E as medicações, elas são necessárias. Eu te conheci em março, né? Foi. Na época que você estava começando a ficar Abril, bem. você me conheceu. Abril? Foi. Comecinho de abril. Foi a época que eu tava conseguindo, com medicação, sair. Né, desse que eu digo que é uma escuridão. Então, de setembro de 2022, que foi o pico do burnout. Foi o pico, porque eu já vinha burnoutando, já. Burnout, ele vem de tempo. São todos Sim. esses sintomas que eles vêm na crescente. Em julho, eu tenho um diagnóstico, né, pelo psiquiatra, e eu tento manter o emprego que ele disse que eu não ia conseguir, porque era aquele ambiente que me adoecia, eu não reconheço. Até eu conseguir falar tranquilamente e ter consciência do que eu tinha, final de maio. Final de maio. Porque daí a medicação começa a fazer efeito. O terapeuta consegue, né, um pouco de consciência, uma conversa um pouco mais consciente comigo. E eu começo a perguntar para os médicos o porquê. Lembra aquela menina dos porquês? Por que aconteceu isso comigo? Então, aos profissionais, minha eterna gratidão. Foi o resgate. Foi o resgate. Minha eterna gratidão, porque eu tinha muitos momentos que eu não conseguia falar o que eu sentia. De tamanha desidentificação. Olha só, né? Tem muita coisa. Muita informação aqui dentro para eu te perguntar. Nem vi que o tempo já tá... Eu geralmente gravo 50 minutos, mas não tá dando. Acaba passando, mas tem muita coisa que eu quero te perguntar. E uma das coisas principais, assim, é sobre como é que foi, porque você teve muito amparo da tua família. Sim, fundamental, o amor. Mas eu imagino quem não tem, às vezes. Como é que é? Eu sei que é difícil pra você porque você teve, mas é uma dor que você sentiu, é a mesma dor. As pessoas estão aqui, talvez elas não tenham o mesmo amparo que você. O que você, Sil, diria para pessoas que não têm esse amparo? Olha, procure uma rede de apoio. Rede de apoio. Tem a Carol Milters, né? Aí eu vou falar especificamente do burnout. Tá. Tem a Carol Milters, vocês acham Burnoutados Anônimos, só colocar no Google. Existe um grupo. Eu tive legal. contato em fevereiro, quando eu ainda estava no pico ainda das minhas crises de ansiedade e de depressão. Que são... Porque o burnout, para deixar claro para as pessoas, eu sei que você sabe, é um estado. Ele não é a doença. O burnout é o estado. O estado que vem de uma origem de uma doença ocupacional. Então, é um estado de burnout. É o consumo seu, total, emocional e físico. É a exaustão extrema. Eu não conseguia sair da cama para ir ao banheiro. Eu estava exausta. Eu não queria ouvir barulho, eu não queria ver gente, eu não queria conversar, eu não queria carinho, eu não queria nada. Eu estava exausta. E aí eu soube dos Burnoutados Anônimos através de um colega da Johnson, que ele é do Recursos Humanos, muitas pessoas lá frequentavam, que eram burnoutados e ex-burnoutados, né? Porque o burnout, Que legal. ele tem picos de burnout para a vida toda. É um controle que você tem que fazer do estresse. Eu digo que nenhum tipo de E são muitas decisões. Nenhum tipo de patologia, ela sai de você. Eu nunca vi falar em um ex-depressivo. Existe uma pessoa que não tem mais sintoma de depressão, mas ela já teve depressão. Um ex-ansioso, não, ela pode... A medicação, processo terapêutico... Não é ex-burnoutado, né? Não existe, não está né? em crise de burnout. A medicação, processo terapêutico, de alguma forma, ela diminui os sintomas. Mas ela não vai te livrar dessa condição que já está registrada. Essa condição que está registrada, ela vai diminuir sintomas. Você pode viver uma vida tranquila e feliz, prazerosa, achar uma coisa que você goste de fazer, mas
você não vai ser uma ex-burnoutada. Você não Não. vai ser um ex-depressivo. Não, você está sem a crise de burnout. Ele Sem está a crise. controlado. O estresse Mas está você tem a controlado. predisposição. Então, quando outras pessoas que chegam numa relação tóxica, opa, ela pode desencadear sintomas e te fazer lembrar daquilo que você viveu. Assim como a depressão, a ansiedade ou outras patologias emocionais. Você sente isso, né, Silvia? Sim, claramente hoje. Por isso que eu falei, sair da crise de burnout, você tem que ter muita consciência do seu estado. E saber aquilo que vai tirar você não é da sua normalidade, do seu estado de presença. E te colocar nesse lugar de dor. Esse lugar de dor é onde está o trauma, o estresse pós-traumático, que é onde desencadeia. Teve uma pessoa, até ele é participante da GNT, eu tenho problema de lembrar nomes, então ele é um psicanalista, ele participa do Papo de Segunda, que é aqueles moços que sentam e conversam, que são todos homens, eles conversam. Teve uma vez que ele falou assim, para vocês entenderem uma pessoa, que ele é psicanalista, para vocês entenderem uma pessoa que tem um trauma, eu vou fazer aqui uma comparação. E eu achei perfeito, porque é isso que eu sinto. Quem me vê, a Silmara não tem nada. Chega uma pessoa tóxica, por exemplo, comigo. Ele diz assim, quem tem trauma, tá lá no inconsciente. É como se fosse um lobo que tá adormecido. E esse lobo, ele é feroz quando ele acorda. Sim. E ele morde a pessoa que tá traumatizada. Então, primeiro quem sofre sou eu. Tudo bem? Se tiver um gatilho que vai nesse meu trauma. Esse lobo acorda, ele falou, e ele vai morder essa pessoa, sangrar essa pessoa. Então é uma dor que essa pessoa tem que ela não controla, ela não calcula e ela não domina. E depois ela olha para essa pessoa e ela vai querer morder essa pessoa, até essa pessoa sangrar. Porque essa é a vontade. Quando eu vejo que, de novo, estão querendo me usar, estão querendo me assediar psicologicamente, estão querendo me assediar moralmente, estão querendo dizer que eu sou uma pessoa que eu não sou. Pelos motivos dela, não interessa. Mas ela desperta esse lobo dentro de mim. Sintomas voltam. Ele foi perfeito para falar. Então, Lu, eu vou dar uma resumida para você. Eu tive o amparo, outra coisa. Eu tive, como a empresa que eu estava não me acolheu nos meus direitos, e não é acolher afetuosamente. Sim. Uma relação de trabalho que eu fui demitida discriminatoriamente. Ponto. Eu estava doente quando eu fui demitida. Eu tive oportunidade, é bom que as pessoas saibam, dos burnoutados anônimos. Então vão lá, Carol Milters, Google, vocês acham. É um grupo que se reúne toda última semana do mês. Sexta-feira começa ao meio-dia. Ela manda, você faz o cadastro, ela manda o link. É anônimo, você não precisa se identificar. Você pode abrir o microfone, é online. E você pode falar como você se sente. E as pessoas ali te acolhem. Então, para quem não tem acolhimento da família, eu aconselho os burnoutados anônimos para quem tem pico de estresse, ansiedade, depressão devido ao ambiente de trabalho. Tá? É um grupo. Isso foi a primeira coisa que eu fiz e foi uma bênção na minha vida, porque eu me senti acolhida por um grupo que não duvidava do que eu tinha. Que passaram pelas mesmas coisas. E muita gente ainda trabalhando, tá? Era um grupo, quando eu entrei tinha 495 pessoas um dia de semana ao meio-dia. Existem executivos, executivas de empresa, existem vários profissionais, bancários, delegados, delegadas, participando do grupo. Maravilhoso esse grupo. É muito bom, Lu. É uma rede é um lugar seguro para você falar os seus sentimentos. É um lugar seguro que você se sente acolhido, porque as pessoas dizem, olha, eu tava um dia no seu lugar e eu saí, porque você fala, eu não vou sair disso. Meu pensamento não para. Meu marido falava assim, pensa em outra coisa, eu não dava. Eu falava, eu não controlo. Então, só sabe quem tem. Então, olhem com amor para as pessoas que estão passando por um problema de doença mental. Se você não sabe ajudar,
Não fale nada. Não atrapalhe. Não atrapalha. E a segunda coisa que eu fiz, eu tive a sorte de ser orientada aí no Sereste, que abriram o meu comunicado de acidente de trabalho, como a empresa não fez. O Sereste é um órgão público que todo mundo tem que saber quando acontecer isso com você. O Sereste, que é o Centro de Reabilitação ao Trabalhador, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e da Saúde, é uma parceria que eles me ampararam e eu pude marcar a minha perícia e eu fui acolhida pelo INSS. Maravilhoso isso. E eles identificam, comprovam a minha doença, eu passo pela perícia e eu começo a ter o auxílio doença. Isso me ajudou muito no meu tratamento até hoje. Porque eu consigo pagar os médicos e eu consigo. Porque se eu dependesse do SUS, não é que o SUS é ruim, Lu, mas é muito tempo. Exame. Tava falando sobre isso com uma pessoa esses dias. A gente tem uma mania de falar do SUS e essas coisas todas, mas o SUS funciona muito bem para casos gravíssimos. Eu, quando tenho crise, porque eu ainda tenho crise paralisante, meu marido me leva no hospital psiquiátrico, que é do SUS. Porque tem uma ala, como eu fui no Sereste, olha como funciona muito bem. Olha como é importante no Sereste. O Sereste faz um cadastro seu com o teu CID e você é recebido nos hospitais públicos já sabendo o teu CID. Então eu tenho um atendimento rápido no SUS, em hospital psiquiátrico. Porque eu tenho que tomar medicamento que às vezes só dá em remédio, no hospital, de tão forte que são as medicações. Olha que doido, né? Para me tirar dessa crise, desse pico de crise de ansiedade. Porque pode me dar uma parada respiratória, pode me dar um AVC ou uma parada cardíaca nessas crises convulsivas. Então, eu tenho esse apoio. Então, se eu falar para você, poxa, o INSS, eu já passei por 2 perícias, a primeira e a segunda de prorrogação. Eu tô afastada há mais de 6 meses. E eu tive amparo. E eu tive a sorte, a bênção do meu auxílio sair no mesmo dia que eu fiz a perícia e a aprovação. Que coisa, hein? E só demorou o trâmite do depósito, que foram 15 dias. Que o governo tem para fazer os trâmites bancários. Sim, que é legal, né? Então, no meu caso, Lu, eu tive muita sorte, eu sou grata ao universo, eu sou grata à minha família, ao grupo de burnoutados, aos meus médicos, porque eu tive indicações de pessoas. Eu conheci a doutora Ana Paula no grupo de burnoutados. Maravilhoso. Eu conheci a minha terapia que eu tô trocando pela doutora Ana Paula. E olha que coincidência, né? Porque não é todo médico que entende o burnout. Ele é uma doença, para os médicos, nova no sentido de entender as sequelas. Porque cada pessoa tem um tipo de sequela. Forma. Olha que interessante, né? Você fala da doutora Ana Paula. Quando eu conheci a Sil, ela nem sabia da minha ligação com a Ana, né? Ana maravilhosa. Foi impressionante. Um beijo grande pra você. Ela não sabia da minha conexão com a Ana. E eu também não sabia da conexão dela com a Ana, nem sabia que a Ana que te atendia. E aí, numa conversa, depois de um tempo, a gente gravou um podcast e tal. Falando do meu tratamento pra você. Eu falei, eu conheço uma neurologista, foi assim, né? Que é muito boa e tal, ela é especialista em burnout e tal. Eu fui falar, é a Ana, minha amiga. Não falei minha amiga, falei, é a doutora Ana Paula Pena. Ela falou, minha amiga. Eu falei, não acredito, ela é minha amiga. E através do grupo de assim. Burnoutados, eu também conheci um escritório que é especialista em burnout, de advocacia. Olha que legal. Que é da doutora Priscila Reis. Isso é maravilhoso. Que me deu todo o suporte. Eu tenho uma advogada trabalhista que é ótima, que é a doutora Valdirene, que está acompanhando o meu processo trabalhista, mas eu tenho uma que faz o processo da Previdência. Isso é importante. Então, eu estou muito bem acolhida e assessorada de todas as formas. Então, eu sou uma privilegiada. E tudo por conta desse grupo. Desse grupo de burnoutados anônimos da Carol Milters. Um beijo, Carol, no seu coração por esse trabalho de propósito que ela faz. Maravilhoso. Porque não ela burnoutou. Carol, mas já estou apaixonada pelo trabalho. Há 4 anos atrás ela burnoutou, nem era uma doença ocupacional. Ela se transfere para a Holanda, ela tem uma trajetória linda. E ela se recupera do burnout e ela tem essa motivação de criar esse grupo. Hoje é um grupo mundial. Ela mora na Holanda e ela faz a mediação da Holanda. E ela tem várias pessoas que ajudam ela na mediação. Legal. Maravilhoso. E assim, Lu, eu tive esse acompanhamento, né? Que é interdisciplinar na minha vida. Sofro muito ainda. Eu quero deixar claro isso para as pessoas. Que eu sofro muito pela minha incapacidade.
de não poder estar dentro de uma sala de aula por 4 horas como eu ficava. Mas hoje eu sei lidar com essa minha, pode ser chamado de deficiência, ou essa minha condição. Com essa dificuldade, vamos Com colocar essa assim. dificuldade desse Dificuldade problema momentânea. neurológico de cognição que eu fiquei. Eu tive outra coisa que é muito importante as pessoas saberem. O autoamor. Resgatou. O isso. autoconhecimento Resgatou você. resgatou. Eu parei nesse meu afastamento. À tarde, eu medito. Pratico a respiração. Maravilha. Eu medito. Eu tive que tomar várias decisões na minha vida. Primeiro, reconhecer. Segundo, tomar a medicação direito. Terceiro, fazer a terapia. E quarto, ouvir os médicos. Mude a alimentação. Disciplina na alimentação. Ah, é chato, todo mundo fala disso. Pessoal, eu faço jejum de 16 horas. Foi que abaixou minha glicemia. Minha última alimentação, quando eu não saio com alguém para jantar, porque é flexível, eu paro de me alimentar às 20 horas e depois é só líquido até 12 horas do dia seguinte. Pode tomar suco, líquidos. É isso que eu faço. Decisão. Eu decidi. Eu vou me autocuidar, Lu. Isso é importante. Para as pessoas que estão ouvindo, é sério. Ouvem os médicos e pratiquem, que é o mais difícil. Então, o medicamento correto, porque eles foram ajustando durante o tempo. Para vocês entenderem, eu tomo o dobro de uma pessoa que tem qualquer outra patologia mental dos meus remédios. Não vou falar os nomes dele para Não é pessoas não importante se não automedicarem. Isso aí é importante. Vá ao médico. Médico, Eu tomo- ele sempre vai escrever o que é importante pra você. Eu tomo 3 remédios e um de resgate quando eu tenho crises, que eu também não vou falar o nome. Tá bom? Não vamos fazer apologia à medicação. Isso é sério. Tem que ser pelo médico, dosagem pelo médico e na sua circunstância. O E é grau. único profissional capaz de te medicar é um médico. Neurologista, Um médico psiquiatra, especialista. Especialista. E te Especialista. conhecer. É isso. E depois disso, eu pratico a meditação, que é a respiração. Então, me conectar. Eu já fazia meditação antes, mas eu fazia não errado, mas não da forma que eu precisava. Hoje eu faço. E também uma outra coisa que é fundamental. Fundamental. Estar presente no hoje. Hoje à tarde, Lu, eu não marquei nada, porque eu ia estar presente com você aqui no Isso é seu maravilhoso. podcast, Obrigada por no isso. Emocional. Obrigada por isso. Eu não marquei nada. Sabe por quê? Eu me autoconheço hoje. Se eu coloco, eu fico preocupada. Eu tenho predisposição a ficar muito ansiosa. Então, eu desencadeio a ansiedade. E eu ainda atrasei ela porque eu não tinha almoçado, não E tinha pra- tomado e café. que eu Ela falei me pra você? esperou. Ela me esperou. E que eu falei, Maravilhosa. tá tudo Bem, está tudo bem, porque eu estou presente. maravilha. O estado de presença. E eu senti o teu carinho e teu cuidado por isso, porque eu tava morrendo de fome. E tudo que eu queria antes, que as pessoas me tratassem bem, que gostassem de mim, que se relacionassem bem comigo, acontece porque eu estou em estado de presença. Isso é maravilhoso. Você sente a minha energia, as outras pessoas começaram a sentir a minha energia. Isso é maravilhoso. Eu não quero saber do amanhã. Eu planto hoje. Eu acordo hoje. Eu invisto hoje a minha energia naquilo que eu decido fazer. Isso é maravilhoso. E eu fui para um projeto, mesmo burnoutada, que eu criei o meu podcast. Eu quero que você conte. A gente já tá praticamente Rapidamente. chegando no final do nosso episódio. Ai, que tristeza, é muito bom te ouvir. Você sabe que eu gosto Eu muito de te ouvir. sei. Eu E eu também quero que gosto de você ouvir. fale aonde as pessoas podem te encontrar, o podcast, para as pessoas Isso, irem lá conhecer. Porque o podcast é um propósito. Não é uma brincadeira, não é porque eu não tenho nada para fazer. Muito pelo contrário. Muito pelo Que contrário. te dá prazer. E você tá ensinando pessoas ali também.
não deixou de estar Então, como professora. Isso. O que eu encontrei no podcast? Eu era professora e o meu propósito era compartilhar com muitas pessoas na sala de aula os vários conhecimentos da vida e aprender com os meus alunos, com a troca. Isso era valor e é valor para mim até hoje. Maravilhoso. Eu era professora por causa disso. Eu buscava conhecimento para compartilhar com os outros, ouvir os outros e aprender com os meus alunos. E aprendi demais nos 20 anos. Maravilhoso. E eu precisava ter um propósito agora depois, que eu não posso estar mais em sala de aula por causa da minha deficiência, falta de habilidade, da cognição. E eu falei, o podcast é uma oportunidade de eu estar com pessoas interessantes, vendo as trajetórias, porque toda pessoa tem uma história de vida atrás delas. Sim. E é interessante sim, porque como você chegou àquilo, eu tenho que honrar. Porque atrás da sua trajetória tem uma história de vida. Que não precisa ser igual à minha, porque eu sou uma pessoa diferente. Mas eu posso olhar para a sua história e falar assim, E poxa, honrar. e honrar. Falar, Lindo poxa, é isso. possível. Que é o que o nosso grande Criador diz. Ame seu próximo como a si mesmo, mas primeiro ame você. Eu desenvolvi o Exatamente. auto-amor. E eu admiro a Luana, por isso que eu tô aqui hoje. Gratidão imensa. Eu aprendo com você. Gratidão imensa por isso. Você sabe que eu também admiro demais você. E aí o podcast é essa grande oportunidade de eu conhecer muitas pessoas. E essa telinha Qual é o aqui canal do podcast? Conte pra eles. é o @ Sempre Pode Mais Oficial. @ Sempre Pode Mais Oficial no YouTube. E no Instagram é @ Sempre Pode Mais. E aí, através dessa telinha aqui, dessa grande tela chamada internet, hoje eu alcanço vários países, Lu. Maravilhoso. Eu tenho pessoas que me ouvem em Portugal, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Europa, vários países da Europa, no Brasil, de norte a sul. Maravilhoso. O canal, ele tá indo super bem. Por quê? Números? Não. Eu tô conversando com pessoas que estão trazendo conteúdos significantes. E a trajetória de vida delas, eu escuto e eu aprendo, troco com elas. Eu recebo, elas recebem e o público que tá e assiste o podcast também pode compartilhar das experiências e vivências. Então, trago profissional médicos, porque eu falo sobre autocuidado e autoconhecimento. Então, dentro do autocuidado, eu falo sobre saúde física, mental, espiritual e financeira, que é importante. Total. Somos integrais. E também sobre storytelling de quem está na minha frente, a história de vida da pessoa. Maravilhoso. Como ela chegou a ser o profissional que é, a profissional que é, ou o artista quando senta ali, que eu já bati papo com algumas pessoas que têm uma vida artística, né? E então, assim, eu me sinto capaz e eu me sinto feliz. E produtiva. E eu decidi que eu vou fazer hoje isso eu- e produtiva. E hoje você é produtiva. Eu sou produtiva. Com qualidade. Que é o melhor de tudo. Que fui eu que decidi. Maravilhosa. Eu não posso dirigir por causa da medicação e por causa das crises ainda que eu tenho, convulsivas. O meu marido me apoia, me leva E te ajuda. e me isso é ajuda. maravilhoso. E é uma vez por Beijo, semana. inclusive, pra ele também, né? Não me sobrecarrega, porque é uma vez por semana. Sim. Então, eu posso dizer para você que é uma caminhada. Eu ainda estou no processo. Ela não é fácil, não vamos simplificar algo que é grave. Infelizmente, eu tenho que ainda voltar nesse lugar de dor, porque são perícias, porque são a parte legislativa que eu estou enfrentando. E nesses 10 meses eu voltei várias vezes nesse lugar de dor e tive que aprender a lidar com o auxílio dos médicos. E é maravilhoso. E eu você vou ter essa continuar. consciência. É maravilhoso você ter essa consciência, porque quando você tem consciência, você consegue fazer a mudança na tua vida. A consciência veio pelo alto amor por mim. Maravilha. Hoje, quem é a pessoa mais importante da minha vida? Sou eu. Maravilhoso. Porque eu me cuidando, tendo saúde, eu consigo cuidar de De quem todo o eu resto. amo. De todo o resto. Eu posso apoiar a minha família, eu posso ouvir os meus amigos com consciência, com tranquilidade, com maturidade. Eu não reflito mais as minhas dores nas pessoas, eu não projeto mais, então não critico mais as pessoas.
Hoje eu sei que quando as latadas vêm, isso é uma questão da pessoa. Não é para me agredir. Maravilhoso. Eu não me sinto mais agredida, mas tive que decidir com quem eu ando. Eu tive que decidir com quem eu divido o meu tempo. Porque o que a gente tem mais de precioso, eu aprendi com você, é o tempo da gente. É o nosso tempo. Né, Lu? Se alguém Eu parou pra te aprendo com o Lu. ouvir, se alguém parou pra te ouvir, se alguém parou pra se comunicar com você, valorize isso. Mesmo que seja, às vezes, uma coisa que você nem valorize isso, porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida. E eu aprendi também com uma grande psicanalista, eu tive a honra e eu me senti muito honrada dela participar do meu podcast, que é a Savane, que ela diz: quando você começa a desenvolver o seu estado de presença, ali tem essência e tem verdade. E a sua energia começa a atingir as pessoas que precisam participar. Vai chegar, a sua mensagem chega onde você quiser quando você tá em estado de presença. E assim, e não é que está tudo bem. Eu estou em tratamento, é um processo. E vai ficar tudo bem, é importante você lembrar disso. É importante. Ai, meu Deus, vamos nos despedir. Que dor do coração. Foi muito bom esse bate-papo. De novo, quero te agradecer, quero te honrar. Quero dizer que você é importante pra mim. E você é muito pra importante mim. para mim. E eu Muito. garanto que muita coisa boa ainda tá pra acontecer. Que as pessoas que estejam aqui tenham levado essa mensagem, principalmente a mensagem de olhar pra você e começar a se cuidar. Qualquer patologia emocional não é brincadeira, um burnout não é brincadeira, e você precisa se cuidar, não é frescura, não é, é uma doença séria. E médicos, se preparem para receber as pessoas com doença Exatamente. que ainda não são muito conhecidas. Se preparem. Médicos, psicólogos, Se profissionais. preparem da área da geral. saúde. De uma forma geral, é sobre isso. Um beijo grande pra todo mundo. Se você ficou até aqui, curta, compartilha, se inscreva nesse canal. Vou ficar muito feliz de ter você nos próximos episódios também. Um beijo grande e até mais. Tchau.